eu quero falar sobre mais duas inteligências dessa nossa série aí de vídeos sobre inteligências múltiplas. Anteriormente eu já falei sobre a lógico-matemática e a linguística. Hoje eu quero falar sobre a espacial e sobre a corporal ou sinestésica corporal. Bom, essas duas habilidades, elas, como as outras também, acabam permeando toda a vida ali da criança nessa primeira infância, porque são crianças que se mexem muito, que gostam muito de pular, correr. Então essa é uma inteligência que está muito presente nessa primeira infância. E como eu disse anteriormente, pode ser que uma habilidade seja muito bem desenvolvida em um período e depois ela acaba diminuindo a intensidade, né? Conforme vai se trabalhando ou não. A corporal sinestésica é uma dessas, porque, como eu disse, as crianças têm ela muito bem evoluídas nesse período da primeira infância, que pulam, tem uma coordenação assim para fazer alguns movimentos que a gente olha e pensa assim, eu jamais conseguiria dar um salto desse, eu subir em tal árvore, enfim. E aí depois, quando a gente cresce, a gente olha e pensa assim, poxa, eu subia nessa árvore, agora eu não consigo subir mais. Então tem a ver com essa questão de, em algum período da vida, essas inteligências serem mais ou menos desenvolvidas de acordo com o próprio desenvolvimento do nosso corpo também. Bom, então tá, já que eu comecei a falar da corporal, vamos lá. Essa corporal, tem a ver com os movimentos, né? Com se mexer, com gostar de dançar, de pular. Eu mencionei que geralmente todas as crianças têm em uma medida bem assim evidenciada esse tipo de inteligência. Mas existem algumas crianças que têm ela mais elevada do que o normal. São crianças que são muito inquietas, não param sentadas porque gostam de se mover, gostam de mexer muito com a mão, gostam de desenhar muito, gostam de pintar, tudo que envolve, né? Fazer esporte, dança, é algo que chama a atenção dessa criança. Eles gostam muito, geralmente toda criança gosta disso, mas existem aquelas que gostam mais, que essa questão de correr, de pular, acaba sendo mais evidenciada. Bom, e nos estudos? Como então uma criança que gosta de correr e pular, como eu posso trabalhar, como eu posso trazer esse tipo de habilidade para a hora dos estudos? Se você pensar que o tempo todo nós estamos aprendendo e que a hora dos estudos não é só aquela hora de sentar e escrever no papel, isso fica um pouco mais fácil. E talvez esse vídeo vai ser libertador para algumas mães que não estão conseguindo fazer com que as crianças parem para estudar. Eu tenho muita dificuldade porque o meu filho não consegue ficar quieto. Bom, então aproveita essa inquietude dele para fazer algo bom, para gerar algo positivo. E o que a gente pode fazer então? Logo no início, quando eu comecei dando aulas particulares, eu tive um aluno que ele era bem essa definição, bem inquieto, ele não conseguia, né, parar para fazer as coisas e ele estava com dificuldade justamente em desenvolver a leitura e com os números também. Ele estava com dificuldade em aprender as contagens ali dos números maiores. Sabe onde era a nossa sala de aula? Na rua. Eu levava ele para a rua e falava assim, olha, passos pequenos a gente conta de 10 em 10, passos largos a gente vai contar de 100 em 100. E a gente saía correndo pela rua e ele amava. E em pouco tempo ele desenvolveu e a professora até elogiou que ele teve um bom resultado em sala de aula. Se você não pode correr, se você não pode ir para a rua, o que fazer? Utilize então marcos no chão e aí fala assim, quando for o número par, você pula para tal lugar, quando for o número ímpar, você pula para o outro. Olha, outro conceito que está sendo trabalhado. E no português, como eu posso utilizar isso? Faz leituras com interpretação, né? com teatralização, use bonecos, use dança para poder falar as rimas ali, enfim, utilize movimento nas suas aulas, no tempo de estudo. Faça com que a criança consiga se movimentar, consiga desenhar alguma coisa, peça para ela
utilizar, se for uma criança que gosta de desenhos, né? Peça para ela utilizar os desenhos para resolver os problemas, né? Se tem que fazer alguma conta ali, utilize desenhos, utilize coisas que ela possa fazer ali um teatrozinho, enfim, faz com que aquilo que ele tem de melhor seja incorporado, seja adaptado nesse tempo de estudo. Porque você vai fazer com que a criança ache estudar algo prazeroso. Porque se ela gosta de se movimentar o tempo todo e você faz com que ela fique 4 horas parada, vai ser terrível o momento de estudar. Agora também a gente precisa entender que não dá para ficar ali 4 horas se movimentando. Uma hora ou outra ela vai ter que se aquietar, vai ter que parar para poder produzir algo ali no caderno, enfim, alguma coisa escrita. E aí você vai trabalhando quando dá essas habilidades, incorporando essa questão de se movimentar, de mexer. Eu gosto muito de uma dica que eu sempre falo sobre tempos de intervalo ao longo do tempo de estudo. E para quem é corporal sinestésico, essa é uma dica valiosíssima, né? Nunca estude períodos muito longos, até mesmo para quem faz pré-vestibular, ainda mais para crianças menores. Muito não significa que é melhor. Então faça pequenos blocos de estudos para que você consiga ter intervalos, dar um tempo para seu cérebro adaptar, guardar melhor aquelas informações e voltar com toda a carga, toda a energia. A técnica do Pomodoro, ela é uma técnica que diz que se você dividir em módulos de 25 minutos, 5 de descanso, durante 4 módulos aí você tem 2 horas de estudos, faz um tempinho, um intervalo maior se você quiser fazer outro bloco de mais 2 horas. Isso é ideal para essas crianças que amam se mexer. 25 minutos ali concentrado, agora você tem 5 minutos, pode ir ao banheiro, pode brincar, pode ouvir uma música, pode fazer um lanche, e aí depois volta mais 25 minutos ali de um tempo mais concentrado, ok? Essa dica vale para qualquer uma das outras inteligências, né? Para qualquer tipo de criança, mas para essas crianças que possuem essa linguagem corporal mais desenvolvida, vai ser excelente essa estratégia, tá? Tá ensinando ali as letrinhas do alfabeto, põe uma música e ela vai dançar, associa com a música que ela gosta, use massinha para fazer as letras, né? Ela vai trabalhar com a mão para fazer a letra. Olha só, a gente está trabalhando o movimento dentro do português. E aí isso para tantas outras disciplinas, vai fazendo essa adequação do que a criança gosta para desenvolver aquilo que ela não gosta tanto assim, ok? Bom, e agora, o que eu faço para desenvolver isso com aquela criança que não gosta tanto assim de se mexer, uma criança mais quietinha, né? Vai introduzindo aos poucos. Enquanto aquela que tem essa habilidade mais desenvolvida, você vai procurar trabalhar mais isso, aquela que você quer desenvolver essa habilidade, uma vez ou outra você vai introduzindo, porque se todo dia também você pedir para a criança dançar e ela não gosta, ela detesta dançar, aí que ela não vai desenvolver essa habilidade nunca, porque ela vai acabar criando ali uma aversão. Então aos poucos vai introduzindo, sabe uma dica legal? Pega um copo e aí vamos lá, eu vou falar uma palavra, se rimar você vira o copo, se não rimar você só empurra para frente. Olha só, você está trabalhando movimento. Né? Essas brincadeiras de comando, né? De morto-vivo, de chicotinho queimado, enfim, algumas brincadeiras assim que você vai assimilando ao longo ali de uma atividade que você precisa trabalhar, ou de geografia, ou de português, de matemática, enfim, você consegue adaptar e criar movimento para essas crianças que não gostam, né? Que são mais pacatas, que nessa primeira infância é um pouquinho mais difícil de encontrar, né? Mas se houver uma ou outra que você queira desenvolver, a dica fica aí para que você introduza aos poucos, para que essa criança vá acostumando e se familiarizando e associando isso a algo positivo e não ir de uma vez para que ela associe isso a algo negativo, ok? Agora eu quero falar um pouquinho sobre a segunda linguagem que eu mencionei, a segunda inteligência que eu mencionei que falaria hoje, né? Que é a espacial. Bom,
Essa inteligência, ela tem a ver com aquelas pessoas que são boas para se localizar no espaço, né, que sabem muito bem o que é direita e o que é esquerda. Se foi num lugar, ela volta ali, lembra, tem uma memória boa para guardar a localização, né? Se perdeu em algum lugar, ela logo acha um ponto de referência e consegue se reordenar ali geograficamente. Então tem facilidade em saber formas, né? Tem facilidade em ver em 3D ali, por exemplo, na química, que você precisa estudar, né, a estrutura ali das moléculas e tal. E aí alguns alunos não conseguem mensurar isso. Ou então quando você vai trabalhar na geometria, a questão das figuras geométricas, né, espaciais, ele não consegue ver ali a profundidade, por exemplo, de um cubo, ele consegue identificar muito bem o quadrado, o retângulo, mas tem dificuldade para trabalhar o cubo, porque o cubo já tem um terceiro elemento que é a profundidade. Enfim, quem tem essa linguagem mais desenvolvida, ele vai ter isso assim, nato. Sabe aquela criança que consegue, na mente, desfazer a caixa de papel e consegue visualizar quantos lados tem aquela caixa de papel ali, a caixa de papelão? Muitas não conseguem fazer isso enquanto você não desenha lá para ele visualizar todas as partes. Outras, na mente, ele já conseguiu ali fazer aquele desenho, né, muito bem feito, muito bem nítido na imagem dele, né, na memória. Outras já têm mais dificuldade. Chave, já viu que às vezes tem dificuldade para achar porque não consegue a forma ali da chave? Outras já pega assim de primeira acerta. Eu brinco que alguns adultos não tiveram essa coisa de brincar com forma porque tem dificuldade para achar a tampa. Meu esposo às vezes vai ajudar a guardar alguma coisa e pega uma vasilha com uma outra tampa que jamais caberia ali. Eu falo, poxa, mas essa tampa nunca iria encaixar aqui. Então, assim, algumas pessoas têm isso muito fácil, assim, já olha, identifica a forma, já sabe sobre essa questão, assim, de se localizar muito bem. Essas pessoas têm essa habilidade espacial muito bem desenvolvida, que trabalham, né, mecânicos que trabalham com encaixe de peças, de saber projetar uma peça nova, engenheiros, né, arquitetos que conseguem visualizar muito bem um ambiente, saber se cabe ou não. Existem crianças que já possuem essa habilidade assim muito desenvolvida desde pequeno. E como então trazer isso para os estudos? Como trabalhar? Bom, na geometria, não tenho dúvida de que isso vai ser extremamente útil, né? A criança vai ter muita facilidade para trabalhar isso, mas você pode incorporar essa questão espacial em todas as outras disciplinas, desde que você trabalhe, por exemplo, desenho. Às vezes quem tem esse espacial desenvolvido gosta de desenhar porque ele tem essa definição do papel muito bem. São crianças que geralmente não passam da margem quando estão escrevendo. Então você pode ir trabalhando isso no contorno do desenho, olha, cuidado aqui para não sair a borda, e já vai estimulando e trazendo essas habilidades dessa inteligência para os estudos, né? Tanto para estimular aqueles que não conseguem, que aí você vai trabalhando ali. Tem criança que colore muito fora e a mãe acha normal e pensa assim, porque ele ainda é novinho. Sim, existe ali um limite da idade, sim, né, que ele ainda não desenvolveu aquela habilidade motora, mas você pode estimular desde cedo para que ele já perceba, para que ele saiba, para que ele tenha uma noção de que existe um limite, que ele tem que respeitar. Ainda que ele não consiga respeitar o limite, ele sabe da existência daquele limite. Isso já vai trabalhando e já vai desenvolvendo também coisas relacionadas a essa inteligência espacial. Trabalhar com blocos, isso é muito bom para as crianças, né? Ter essa noção de encaixe, de fazer, das formas, de quebra-cabeça também, de ter noção da peça que encaixa ou que não encaixa. Olha só, eu já dei essa dica do quebra-cabeça numa outra inteligência. Viu como as inteligências se conectam? Nunca ninguém tem uma inteligência só, ela anda acompanhada com as outras. Pode ser que ao desenvolver uma, você trabalhe a outra ali juntinho também, que elas andam juntas, né? E essa espacial,
ela anda muito junto com a lógica também, né? Porque tem uma certa lógica ao montar as peças, tanto do quebra-cabeça quanto do bloco, né? As crianças amam Lego, eu acho que é um brinquedo assim que desenvolve a criatividade, desenvolve essa questão dessa inteligência espacial, né? Enfim, e para quem você quer desenvolver, que tem dificuldade, montar quebra-cabeça, por exemplo, pode ser uma excelente opção para aquela criança que não consegue muito bem, assim, que tem problema com forma, com encaixes, porque existem quebra-cabeças de peças grandes. Começa com essa, né? Não vai dar logo uma pecinha pequenininha para criança que já não tem habilidade. Aí que ela vai pensar assim, isso aqui não é para mim mesmo. Começa com peças maiores, com os blocos, e aí vai aumentando o nível de dificuldade até que ela realmente goste, tenha interesse, né, para desenvolver isso. As crianças menores, por exemplo, Luísa, né, com 1 aninho, ela já brinca com formas, quadrados, triângulos, para já ter essa percepção de que os espaços são diferentes, que as formas são diferentes, né? Isso vai ajudar a desenvolver essa inteligência. Bom, eu fico por aqui com essas dicas, mas nos próximos vídeos eu continuo falando das outras inteligências para que você consiga identificar qual é a inteligência que é mais desenvolvida no seu filho e também possa utilizar essas dicas para desenvolver aquelas que não são tão desenvolvidas assim, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.